Quando aquele casal trocou o quarto e sala de 55 metros quadrados por um de 42, achava que aquilo já era decadência. Todavia, pobres criaturas, a história deles sequer tinha começado. No primeiro apartamento, eles ainda podiam caminhar em torno da cama. Neste novo imóvel, mais bem localizado, mas menor, um dos lados da cama deveria necessariamente ficar encostado na parede. Era a cama na parede ou as 4 portas do armário sempre fechadas. Não havia outra alternativa. Passado um ano, com o reajuste do preço dos aluguéis, eles foram obrigados a se mudar de novo. Desta feita, se apertaram numa kitnet de 12 metros quadrados, mas que, conforme o anúncio, era preciosa e funcional. A preciosidade se organizava desta forma. No lado oposto à porta, a 3 passos desta, ficava a menor cozinha do mundo, uma mesinha minúscula e 2 cadeiras que mal comportavam uma bunda média. No meio do caminho encontrava-se de um lado o banheirinho e do outro o armário. Espremida no ângulo restante e interditada em 3 pontos estava a cama quase de casal. Contudo, o mais problemático não era para ir ao banheiro de madrugada, ter de saltar por cima do parceiro sem acordá-lo, mas tentar acomodar os livros naquela escassez de espaço. E como eles tinham livros, eram montes e montes de livros, e eles adquiriam sempre mais. Os volumes iam se amontoando em todos os poucos e pequenos cantos do apartamentinho. Na frente da cama, no banheiro, atrás da porta de entrada, nos vasos de planta da janela, na caixa do correio, do lado e dentro do lixo. Um dia, a livrarada era tal que eles se viram obrigados a rastejar sobre a massa compacta de papel, cuidando para não ficarem entalados entre os tomos da comédia humana e o teto. Foi aí que ela, que até então sofria quieta por ter de guardar sua Pleiade em sacos usados de supermercado barato, subiu nas tamancas e deu um basta. Assim não dá mais. Nós vamos ter que nos mudar. Como o dinheiro não dá em árvore e eles ainda não estavam se dedicando à falsificação, tiveram que pensar numa maneira de evitar os aluguéis extorsivos. Foi dele a ideia. Lembra das nossas outras mudanças? Lembra a quantidade imensa de livros que conseguimos botar dentro de uma caixa de papelão? Quem sabe nós pedimos no supermercado uma caixa grande, daquelas de geladeira, e nos mudamos para dentro dela. Ficamos com uma caixa para nós e outra para os livros. E assim fizeram. Esmolaram 2 caixas e as instalaram de frente à biblioteca em que passavam o dia pesquisando. Em pouco tempo, outras caixas foram se amontoando ao redor da deles. E para desgosto do casal, os novos vizinhos não os deixavam estudar em sossego, tal era a balbúrdia que promovia. Certa feita, um amigo, que eles não encontravam desde que haviam se mudado para a caixa, os viu naquela situação e os convidou a morar com ele. O apartamento é de uma peça só, mas vocês podem se acomodar no banheiro, que é bem grande. E a maior vantagem é que os meus vizinhos são silenciosos. Isto foi decisivo. O casal abandonou as caixas, recolheu os livros e se mandou para o quitão do amigo. O banheiro não era pequeno, mas não se podia dizer que fosse grande. Como os livros tomaram a maior parte do espaço, só sobrou ao casal viver na latrina. Quando o amigo defecava, os dois protegiam os notebooks debaixo dos braços e submergiam para dentro dos canos para tentar se esquivar dos cagalhões. Lá ficavam até ouvir o som da descarga. Era este o sinal de que podiam voltar à tona. Uma vez o amigo, preguiçoso como um gato gordo, deu a descarga sem se erguer do vaso. O casal, imaginando que o caminho estava desobstruído, emergiu. À medida que eles se aproximavam da superfície, começaram a perceber que havia alguma coisa de escura e de estranha sobre suas cabeças. No entanto, quando se deram conta de que se tratava de um traseiro peludo, já era tarde. Não tinham mais como interromper o impulso que haviam dado para sair do encanamento e, como consequência, os dois e seus notebooks entraram com tudo no cu do amigo. Este sentiu uma ardência descomunal e um desconforto tremendo no reto. Seu intestino reiniciou imediatamente os movimentos peristálticos para expulsar os invasores, mas fracassou. O máximo que conseguiu foi provocar uma cólica horrenda.
Ainda perplexo com o que estava se passando, o amigo finalmente se levantou e, ao olhar para o vaso e dar pela falta do casal, compreendeu tudo. Ele, então, preguiçoso, mas solícito, berrava para sua barriga: "Aguentem firme que eu já tiro vocês daí!" E se pôs a peidar endoidecidamente. Ele peidava, peidava e peidava, mas eles não saíam. Tinham ido parar no intestino delgado. Ele peidou até quase morrer durante uma tarde e uma noite inteiras. Na manhã seguinte, exausto, desistiu. Não demorou muito para que o casal começasse a tomar gosto pelo novo ambiente. Eles só se ocupavam em explorar as mais recônditas regiões do aparelho excretor do amigo. Na noite seguinte ao ocorrido, eles já não cogitavam mais sair dali. Tinham se acostumado ao cheiro de cocô e estavam embevecidos com o espaço e o silêncio. A única coisa que nunca superaram foi a saudade dos livros. Era uma bênção o amigo sofrer de prisão de ventre, porque toda vez que ele cagava, os dois tinham de se agarrar com força nas rugas do cu ou se refugiar nas dobras do intestino grosso para não serem expulsos. Com o tempo, passaram a receber visitas no novo lar. Davam festas e promoviam jantares que ficavam conhecidos de lado a lado da cidade. O reto se transformou num belo salão de baile. Sua proximidade com o orifício anal, entrada e saída daquele endereço concorrido, permitia que os convidados fossem introduzidos e depois expelidos sem muito esforço. Todos elogiavam a decoração feita de pentelhos e o ótimo aproveitamento do espaço. O amigo é que andava rosnando pelos cantos. Já era de má vontade que ele mergulhava as visitas no vaso, sentava, dava descarga e esperava que a ardência retal anunciasse o desfecho da operação. Ficava furioso quando os convidados inconvenientes batiam no seu ombro no escritório e pediam que ele os conduzisse para dentro do seu cu durante o expediente. Tinha ainda mais raiva por ser obrigado a comer muito repolho para peidá-los para fora. A gota d'água foi o Halloween. Estava todo mundo se divertindo no cu do amigo, menos o próprio. Verde de ciúmes, ele se entupiu de laxante e com um riso sacana no rosto ficou só esperando. Logo sobreveio a diarreia. Um por um, os convidados foram sendo evacuados. As fantasias, antes tão vistosas e coloridas, agora estavam impregnadas de merda. Flocos de fezes molengas pingavam por todo o quitão, mas o amigo nem se importava, feliz que estava com a desventura dos outros. Depois dessa noite, decidiu que iria se empanturrar de saladas e fibras, coisas que deplorava até então, para ver se regulava o intestino e reduzia as festas. A dieta produziu o efeito desejado e o casal terminou sozinho no escuro e sem livros. Mas a história não acaba aí. Uma noite, enquanto os dois dormiam, aconchegados na válvula ileocecal, um penetra cor de carne se aproximou e os engoliu. Com a novidade de comer verduras cruas, sem lavá-las devidamente, o amigo havia contraído vermes e não sabia. Hoje o casal mora dentro de uma lombriga, que mora no cu do amigo. A lombriga cresceu e está medindo 49 centímetros. Com tanto espaço, o casal pôde até mesmo mandar trazer os livros para a nova residência. E adivinha quem surgiu de surpresa de dentro das caixas da mudança? O amigo, que agora anda exultante. Ninguém mais iria querer visitar um casal que, embora muito querido, morava no interior de uma lombriga. Mesmo assim, para garantir que nenhum intruso menos suscetível roubasse a atenção do casal, que agora era só seu, o amigo postou cada uma de suas 3 cabeças diante de cada um dos 3 lados do verme e passou a latir furiosamente para quem se atrevesse a aproximar-se.